Deus seja louvado. Querida Irmandade, quero contar uma passagem que ocorreu na minha vida. Foi assim quando eu me casei com meu esposo, a gente tinha uma situação financeira bem fraquinha. A gente era muito humilde, as coisas muito difíceis no começo. E o primeiro bem que eu adquiri foi uma moto. Comprei pelo consórcio, então quando terminei de quitar, saiu aquela moto. E eu muito feliz, muito alegre com aquela moto. Estava com 20 dias que ela estava na minha mão. Aí eu fui congregar à noite e eu estava com 30 e poucos reais na bolsa. Eu ainda guardei no maleiro do guarda-roupa, com medo assim que o Senhor me pedisse aquela quantia na coleta. Porque estava passando por uma fase bastante difícil financeiro. Só que quando eu cheguei no culto, o Senhor me fez sentir no coração de doar aquela moto para a construção de uma igreja. E eu endureci meu coração, até porque a gente é muito fraco. E eu chorei bastante, pensava que era coisa da minha cabeça. E aí o irmão levantou ali na palavra, era até um irmão de uma outra cidade, e ele falou na palavra que o Senhor ia pedir uma quantia alta para alguém que estava ali, que aquela pessoa ia endurecer o coração, mas Deus falava que Ele queria aquela oferta por completo. Que alguém ia pedir que eu colocasse pela metade no envelope, mas que o Senhor queria por completo. Só que eu endureci meu coração, voltei para casa, depois do culto já não consegui mais dormir. Aí levantei cedo e por acaso, quando eu estava lavando a moto, o primeiro irmão que passou era o irmão que trabalha nessa parte da igreja, né? Aí eu falei pro irmão que eu tinha sentido doar aquela moto, aí ele até falou que eles não podiam pegar o objeto, mas que eu vendesse e colocasse o valor no envelope, então, e ofertasse na igreja. Assim eu fiz. Só que quando meu esposo ficou sabendo, ele por fraqueza, por simplicidade, ele endureceu também o coração. Aí ele me falou, não, nós somos casados, nós estamos numa situação difícil, então você dá a tua parte, você dá a metade, e a metade eu não vou consentir que você doa. Então eu caí numa grande aflição e comecei a jejuar, porque o Senhor tinha falado que não queria pela metade. E eu fiz 3 dias, 3 noites ali de jejum, de oração, pedindo ao Senhor que tocasse no coração de alguém, que desse a metade do valor daquela moto. Ela parecia quase impossível, irmão, mas esse Deus é perfeito, muito perfeito. Aí deu que meu irmão de uma outra cidade, ele ligou pro meu esposo e disse que meu esposo passou que eu acho que eu não estava bem da cabeça, que eu deveria estar com algum problema, que eu tinha feito uma coisa estranha. Nisso meu irmão resolveu buscar a palavra na cidade dele, foi na igreja, buscou a palavra, e a palavra veio falando sobre aquela mulher que lavava os pés do Senhor com aquele unguento caro, né? Então, o que aconteceu? Meu irmão veio, sem saber de nada o que estava ocorrendo, falou para o meu esposo, eu achei muito bonito o papel que ela fez, e eu senti de pagar a metade dessa moto, para que ela doa, que a metade estou eu que estou doando. Então foi uma obra muito bonita, meus irmãos não sabem até hoje que eu estava jejuando e pedindo ao Senhor que fizesse essa obra. Aí eu pude vender aquela moto, inclusive na hora de vender também, eu achei o comprador que dava aquele valor da moto, mas em vale de material de construção, tudo já por Deus. E eu doei aquela moto e fiquei em paz. Nunca me importei, porque eu nunca tive o coração pegado nessas coisas. Com uma semana mais ou menos, eu estava ainda fraquinha, bastante confusa. Aí eu fui na igreja congregar. E aí não quis entrar, eu fiquei do lado de fora da igreja, encostei num pilarzinho que tinha e fiquei ali naquela comunhão. E o Senhor mandou uma passagem muito bonita na boca do irmão, e o irmão começou a pregar. Aí ele falou que naquele momento o Senhor Jesus estava dentro daquela igreja, e que o Senhor Jesus estava dizendo que ali estava o verdadeiro cidadão dos céus, aquele que não se apega a bem material, e que não tem o coração nas coisas dessa vida.
Aí ele falou que o Senhor Jesus estava indo lá fora e que ele ia dar um abraço em alguém. Naquele momento, irmão, foi muito bonito. Era como se alguém estivesse passando pelo corredor. E a Irmandade começou a manifestar e foi como se abrisse aquele corredor assim em glória. E eu recebi aquele abraço do Senhor Jesus, aquele fogo me tomou naquela virtude do céu. Foi um momento muito gostoso na minha vida, que me acrescentou muito a fé. E o irmão falou que naquele momento alguém estava recebendo o título de verdadeiro cidadão dos céus. Eu saí muito alegre dali, muito contente, e esqueci daquilo. Aí eu comecei, a vida estava bastante difícil, eu mexia com as vendinhas de algumas coisas, mas era muito miudinho, muito pouquinho. E eu comecei a ir na cidade, visitar umas lojas de roupas usadas que tinha. E não sei o que acontecia, eu vim embora com a sacola cheia daquelas roupas. E eu não era para usar. E eu comecei a guardar aquela sacola de roupa, e quando começou a encher os maleiros do guarda-roupa, eu comecei a cair em aflição. Eu comecei a chorar e pedir para Deus me libertar daquilo, eu não sabia o que estava acontecendo. Cada vez que eu ia na cidade, eu voltava com uma, duas sacolas daquelas roupas. Aí eu comecei a guardar debaixo das camas e foi enchendo tudo. Cada vez que eu ia, eu chorando, orava chorando para o Senhor me libertar, que não queria que aquilo tivesse acontecendo comigo, não era normal. E eu voltava novamente, já com duas, três daquelas sacolas. E eu colocava debaixo das camas e escondia aquilo para o meu esposo nem ver. E comecei a entrar numa confusão muito grande, eu pensava que eu não estava bem. E cada dia que eu ia novamente, mais daquelas mercadorias. Aí eu cheguei num ponto que eu não contava para ninguém, mas aquilo começou a me complicar psicologicamente. Aí eu tinha uma amiga que tinha um comércio, a gente confiava muito para estar contando as coisas uma para outra. Aí eu falei para ela, minha amiga, eu tenho que te contar uma coisa, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu não estou bem. Aí me abri com ela, falei, eu não quero comprar mercadoria e vou lá no centro da cidade e volto com essa sacola dessas coisas. E aí estou numa situação que não cabe mais em casa, já está tudo cheio. E eu não sei o que eu faço com essa mercadoria. Aí ela falou que nada, larga de ser boba, você não está sabendo, agora está na moda colocar bazar. Até as mulheres dos doutores da cidade estão colocando bazar, você não está sabendo? Eu falei, não, que a gente quase não saía, né? Ela falou, então, tá na moda, se você quiser eu te ajudo. A gente põe uma propaganda na rua, inclusive o genro dela trabalhava com propaganda. Ela falou, a gente coloca os anúncios na rua, marca um dia e você vai estar lá vendendo essa mercadoria. Assim nós fizemos. Coloquei aquele anúncio e marquei um lugar, mas era um terreno vazio que nós tínhamos, só cercado. E aí foi chegando o dia de acontecer aquele bazar, eu nunca tinha mexido com aquilo. Eu fui lá e coloquei varal, comprei aquelas cordinhas de varal, enchi aquele terreno todo aquelas cordinhas e pendurei aquelas peças com pregadores. Ficou até bonito, ficou diferente. E fui madrugada para lá, bem cedinho, liguei para ela lá, eu não vou poder ir não. Aconteceu um imprevisto, eu não posso ir. Inclusive me deixou sozinha. Só que eu fui para lá dar uma organizadinha, saí madrugada, ainda escuro, né, para mexer com aquilo. Quando eu pensei que não, já começou a chegar gente. E eu não tinha levado nenhuma cadeira para sentar, nada. E eu fiquei naquele portão ali, daquele pátio, daquele terreno. E foi dando aquele movimento, aquele povo chegava e era como se fosse formiga, muita multidão comprando aquela mercadoria e foram me pagando e eu não tinha nem na onde pôr aquele dinheiro, comecei a pôr dentro dos bolsos da roupa, de repente eu já comecei a colocar dentro da roupa, colocava dentro do sapato, pisava em cima e ali foi pagando e muito movimento, gente que saía e voltava, buscava mais mercadoria. Aí, resultado. Quando terminei aquelas vendas, foi o dia todo trabalhando, eu vendi e fiz muito dinheiro, mas bastante dinheiro mesmo. Aí eu resolvi ir para o centro da cidade, alugar uma peça, né, um ponto, para me montar um bazar. Assim eu fiz, eu não tinha móveis da loja ainda, eu coloquei um banco, uma mesa e joguei aquela mercadoria em cima e abri aquela porta e começou a vender muito também, bastante. Aí eu já fiz um compromisso, já fiz o painel da loja, né, a placa, já paguei aluguel adiantado, paguei todas as despesas e no final do mês
Com 30 dias eu fui fazer o balanço, somando as mercadorias, né, que eu estava vendendo, eu somava e marcava no caderno. Sobrou exatamente o valor da moto que eu tinha doado na igreja. Isso num mês de trabalho. Aí eu continuei trabalhando, comprei os móveis da loja por 20 salários mínimos, consegui pagar. Todo mês fechava com o valor da moto que eu tinha dado na igreja. Assim foi quase um ano eu trabalhando. Aí comecei a comprar mercadoria novas e montei minha loja. Hoje eu tenho minha loja, já é de mercadorias novas, né? Tem enxovais, lingerie, cosmético. E já tenho a loja nossa mesmo, eu não pago, no caso, aluguel, né? Então o Senhor fez essa obra muito bonita na minha vida. Eu sei que quando eu terminei tudo de montar a loja, meu sonho era ter um carro. O Senhor sabia que meu sonho, na verdade, nunca foi ter uma moto. Na época foi o que eu consegui. Mas o meu sonho era ter um carro, inclusive, para levar a Irmandade para a igreja, principalmente os irmãozinhos de idade. Aí o que aconteceu? Eu ganhei um carro preto, da cor da moto que eu tinha doado para a igreja. E hoje é esse carro que eu uso para levar a Irmandade para a igreja. E o Senhor foi prosperando, abençoando a nossa vida. Tanto a minha empresinha como a empresa do meu esposo, que ela já é de médio porte, né? E o Senhor tem abençoado muito. Para quem casou e morava num barraquinho, pagando aluguel, que a gente não tinha nada, somente a promessa de Deus na nossa vida, o Senhor tem granjeado e abençoado muito. Só, irmão, que é assim, como Deus tem abençoado, o inimigo também, ele trabalha contra. E o inimigo tem muita inveja, irmão, das coisas que Deus prospera, que Deus prepara para os teus servos aqui na terra. Então, a gente que trabalha, que já tem algum bem, você não pode nem fazer uma cobrança em alguém, dependendo se você cobrar essa pessoa na rua, se você cobrar ela no final de semana. Então, se ela for uma pessoa com má intenção, ela te processa por danos morais, né? E eu ainda com pouca prática nisso, então acharam alguém de me processar, me levar na justiça, tentando me processando ali por 238 salários mínimos. E esse processo durou quase 3 anos. Eu naquela prova, tentando recorrer e lutando, mas chegou o dia final desse processo. E eu busquei a palavra na igreja, o Senhor mandou falar que ia me tirar por cima. Só que era quase impossível aquela altura, né, da situação. Só que o Senhor mandou aquela palavra de Jonas no ventre da baleia. E o Senhor falava para mim, se a minha fé alcançasse a misericórdia de Deus, que Jonas orou no ventre da baleia, então que eu já estava praticamente no ventre da baleia, mas se a minha fé alcançasse a misericórdia de Deus, ele ia fazer com que meus inimigos me vomitassem na última hora. E eu ali criei naquela palavra e saí no dia da audiência, que foi esse mês agora. Eu não avisei ninguém, eu tenho muita amizade com as irmandades, principalmente as de idade. Então eu não avisei para ninguém, nem para os meus pais. Aí no último dia, eu saí avisando para todo mundo, liguei para os meus pais, eu ia na casa daquelas irmãs de idade, eu pedi a oração, e eu numa aflição muito grande, fui naquela audiência que ia acontecer 3 horas da tarde. E por uma coincidência, irmão, uma coisa muito linda, Deus sabe trabalhar na vida da gente. Há 20 dias atrás, eu tinha sentido no meu coração de ajudar uma irmãzinha, que ela estava passando por uma situação financeira muito difícil, muito provada mesmo. Então o Senhor me fez sentir de fazer uma proposta para ela, da gente montar uma banca na feira, nos domingos, e fazer vendas. Eu ia ensinar ela a fazer salgado, fazer ali bolos, essas coisas, que nós pudéssemos vender, doces, e para poder ajudar ela por esse lado financeiro. Então, no que eu convidei ela para montar essa feira, ela concordou, porque ela até chorou e falou, nossa, o Senhor mandou pela palavra, que hoje ele ia me mandar uma proposta que era para mim aceitar, para mim ser humilde e aceitar. E ela aceitou aquela proposta que eu fiz, e eu estava vendendo com ela no domingo ali na feira. A gente levantava 1h30 da manhã ali, fritava aquelas coisas, levava para a feira e começava a vender ali no domingo. Mas eu fazendo aquilo para ajudar a irmãzinha, até porque eu sou uma pessoa, para quem me conhece sabe, o que eu senti no meu coração eu faço, eu sou muito humilde.
eu nunca tive grandeza comigo e até sempre pedi ao Senhor, se tudo que Ele me desse, que fosse assim, para mim continuar humilde, se fosse para me perder a humildade, magoar alguém, sentir melhor que o meu próximo, que eu não queria nada. Então o Senhor conhece meu coração, eu não tenho desse negócio de ter vergonha de trabalhar, eu trabalho com tudo que o Senhor a preparar. Aí nós fomos para a feira, estava ali trabalhando naqueles dias, inclusive as vendas não estavam sendo muito boas. E a gente até meio que o povo, meio que parecia que admiravam aquilo pela situação, que eu não tinha necessidade mais de estar ali. Mas o Senhor sabia o motivo. Então, na hora daquela audiência, eu estava ali, naquela aflição muito grande. A minha inimiga, no caso, ela estava com 2 advogados, eu tinha o meu. Eles estavam ali numa prensa muito grande ali em cima de mim, e eu numa situação muito difícil. E eu pedia que o Senhor Jesus me cobrisse com o teu sangue. Eu ficava ali clamando a Deus, naquela comunhão muito grande. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não acreditava, eu lembrava da palavra, eu lembrava de Jonas, eu lembrava que o Senhor prometeu me tirar por cima. E eu naquela comunhão muito grande. Aí chegou um momento, o Senhor tocou no meu coração. E o Senhor falou comigo, convida eles para ir na feira. Glória a Deus. Convida eles para tomarem um café da manhã no domingo. E eu caindo naquela aflição, não entendia. Mas eu falei, o Senhor me pediu. Convidei eles para no domingo, a partir de 1h30 da manhã, estarem ali na banca 139, onde eu servia ali o salgado com café, suco natural. Naquele momento em que eu falei, foi como se tivesse jogado gelo sobre aquele tribunal. Aquilo houve um silêncio de mais de 1 minuto, ninguém falava nada. E a minha comunhão com Deus aumentou. Naquele momento eu senti que o Senhor jogou sobre aquele tribunal algumas gotas da essência da caridade. Eu senti o amor de Cristo rodando aquele tribunal. E de repente o Senhor me falava, pede perdão para ela. Glória ao nome santo do Senhor. E todo mundo sabe que a pessoa que está nos condenando ali à nossa frente é tão difícil. Mas o Senhor colocou aquele amor no meu coração. Eu sentia vontade de abraçar ela, beijar ela. Eu sentia vontade de abraçar até os advogados dela que estavam ali me condenando naquele momento. Aí eu olhei para ela e pedi perdão. Debrucei sobre a mesa e pedi perdão para aquela pessoa. Naquele momento o Senhor me tomou com choro espiritual. Eu comecei a ter um choro espiritual que eu nunca tive na minha vida. E naquele momento começaram aquele povo a desistir daquele processo. E o juiz perguntava o que eles queriam. A mulher falou, eu não quero mais o dinheiro dela, eu não quero nada. E aí os advogados começaram a assinar aquele papel de desistência. E todos nós assinamos. E até as despesas tribunais ali ficou por conta dela. E eu saí ali sem pagar nenhum real. E aconteceu que o Senhor cumpriu a tua promessa na minha vida. Então, querida Irmandade, a gente tem que ser humilde. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor dá pra gente no tempo certo. Desde que a gente tenha a mão aberta para as coisas de Deus, tenha um coração sincero, que a gente tenha humildade, que a gente consiga fazer a caridade. Então essa obra foi o que aconteceu agora esse dia 17 desse mês. Eu estou muito feliz com o que o Senhor tem cumprido na minha vida. Muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito no meu caminho. Eu agradeço ao Senhor por essa força. Deus seja sempre louvado.